Nós estamos aqui para falar de política. A política muda a sua vida, define a casa que você mora, a escola do seu filho e é preciso conhecer o que está acontecendo nas entranhas do poder. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país, nós vamos mostrar aqui detalhes. E hoje discutindo um assunto que incomoda muita gente. É sobre a invasão de terras no Brasil e MST. Imagine que exatamente por incomodar tanto é que se criou um movimento nacional de invasão zero. É uma reação, a primeira contra o MST. Hoje aqui nós vamos ter uma conversa aberta, franca, com o coordenador deste movimento que já tem 14 estados com representantes. É um movimento que vai se contrapor a esta ideia de invadir uma propriedade particular. Isso progrediu no Brasil. Por isso está aqui Luiz Joaquim. Luiz Joaquim, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, participar desse momento, poder esclarecer aqui algumas dúvidas que existem hoje a nível nacional em relação a esse movimento chamado Invasão Zero, que nasce, na verdade, no interior da Bahia, no momento de invasão. É um movimento que cresce, é um movimento do produtor, um movimento suprapartidário e que vem buscando a discussão com o produtor, com o parlamento, porque a gente entende, como você disse, abaixo de Deus tudo é política. E a gente encara dessa forma. E vamos buscar, sim, em Brasília, as soluções para não ficar essa coisa de gato e rato atrás do MST, que já tem 40 anos de existência. Nós temos apenas 1 ano e 2 meses. Já estamos atingindo 14 estados. É um movimento que se desenvolve dentro de uma engenharia. Ele nasce na hora de uma invasão, onde os produtores tomam para si a decisão de retirar o MST daquela fazenda Ouro Verde. O que é para você o MST? O MST, eu tenho dito, o nosso movimento, com poucos meses, já tinha CNPJ, endereço, associação criada. É um movimento ordeiro, pacífico e legalista. MST, no meu entendimento, é um movimento político, com ideologia definida, não representa o pano de fundo que usa, reforma agrária, está muito distante, ele não é compatível com o que diz, com a narrativa que criou. No meu entendimento, quem invade uma propriedade já comete um crime. O próprio esbulho possessório já é definido como crime. E a forma como eles procedem é extremamente um ato de terror. No momento que ele põe um acampamento de uma barraca até, ou 2 ou 3, na porta de uma propriedade, ele já cria um caos para a família que está ali dentro, para os trabalhadores. Ele não precisa nem invadir, porque o caos já está instalado. E eles invadem, destroem tudo, destroem plantações, invadem laboratório. Invadiu aqui em São Paulo o laboratório de bioenergia, 15 anos de pesquisa. Isso é um crime que não tem preço. Invadiu várias... Mas veja bem, a lei já proíbe reforma agrária em terra que foi alvo de invasão ou ocupação. Isso não é pior para o movimento MST? O movimento, eu não vejo nada que seja bom. Tudo é ruim para o movimento. A questão é como isso é tratado dentro das instituições, das instituições que representam a justiça. Você acha que as instituições protegem? Eu não tenho dúvida que está faltando aí o cumprimento da lei. Ou nós vivemos declaradamente num Estado democrático de direito ou num Estado de exceção. Então, se a lei diz, por exemplo, o artigo 301 do Código de Processo Penal, eu posso dar voz de prisão no ato do crime a qualquer pessoa. Então, se ali naquele ato eu disser que está todo mundo preso porque invadiu, ninguém cumpre. A invasão em si, ela já é um crime tipificado em lei, pela própria Constituição brasileira. E por que o Estado, uns estados cumprem e outros não? Aí já é a reintegração, né? Não, eu estou falando do ato em si, 24 horas. Para evitar.
É porque no ato que ele invade, o dono chega e informa a polícia. A obrigação da polícia, o que é que a polícia faria se na hora que estivesse invadindo a minha casa, dois malandros? Ela vai lá e tira. Não aceita. E por que aceita na propriedade? Então, é preciso... E por quê? É porque não cumpre a lei. E por que não cumpre a lei? Não cumpre a lei porque, eu vou lhe dizer de uma forma muito clara, porque nós vivemos isso na Bahia. O militar, ele é comandado por um civil, às vezes de ideologia comunista. É o braço dele, é o movimento invasor. Você viu, assistiu, acompanhou o Stedley, que se diz líder desse movimento criminoso, viajar com o governo representando o país. O que ele foi representar, eu não sei. Agora, se o governo põe nesse movimento o seu braço, como é que esse civil vai dar uma ordem ao militar para retirar o invasor, se ele quer que invada? Então, o movimento se caracteriza como um movimento ideológico, político e, pelo lado jurídico, eu classifico como criminoso e terrorista. Aí acaba que houve esta reação. O movimento Invasão Zero é o MST da direita, digamos assim. O movimento Invasão Zero, eu digo que ele nasce pela ausência do Estado. Eu não precisaria, nem a nossa coordenadora Dida Souza, criar um movimento para fazer papel de Estado. A Dida Souza, lá do sul da Bahia, né? De Gandu, do sul da Bahia, lá de Gandu. E porque, às vezes, você toma para si, não é, a ação da defesa, que é papel do Estado, porque o Estado não está cumprindo o seu papel de Estado. A Bahia, a segurança é a pior possível. Já perdemos a governabilidade no quesito segurança para a gente não entrar em outro fórum aqui, educação, essa coisa. Não, vamos falar aqui da questão da invasão da segurança. Então, na Bahia, não se cumpre reintegração facilmente, não se cumpre no ato do esbulho possessório a retirada do invasor. Aquilo consolida a invasão, consolida a posse do invasor. E aí o invasor, se ele for à justiça entrar com uma ação de reintegração de posse, o juiz dá a reintegração. Mas o cumprimento da reintegração passa pela Casa Civil. Quem decide? O governador. Aí já é mandar a força, né, policial retirar, que seria... Retirar. Olha, Luiz Joaquim, a gente vê que o MST, ele não tem exatamente um objetivo claro de fazer a reforma agrária, de assentar, né? É mais um movimento político e que vocês consideram um movimento, você já disse aqui, ilegal, né, criminoso. Mas há notícias de que o movimento Invasão Zero também opera no sentido, assim, nos limites ou além da justiça, fazendo desocupação à força, é isso? Eu acho que um movimento que tem endereço CNPJ, que em todos os momentos que reage a convite do invasor, ou a convite do que é invadido, ao lado da polícia militar, não pode ser caracterizado como movimento criminoso. Porque quando na hora da invasão, o produtor está inscrito em algum núcleo do movimento, ele comunica, faz o BO, comunica à polícia militar e os produtores que estão próximos a ele se reúnem, se dirigem ao local, com a polícia militar do seu lado. Então, esse movimento é extremamente legalista. É um tipo de união, né? Sim, organizada. De produtores e a pregação é de resistência. Se você não se vir, né? Se você não tiver coragem de defender a sua propriedade, eu diria até que você não tem nem o direito de tê-la. É como se você estivesse perdendo parte de você. O que é que diz a Constituição Federal? A sociedade está sobre 4 pilares, no meu entendimento: a liberdade, a vida,
a segurança e a propriedade. Direito à propriedade, garantido na Constituição. Você conhece mais do que eu. Isso. Agora, a diferença é que o movimento Invasão Zero está, vamos dizer, incentivando, está, vamos dizer, reunindo pessoas para resistir, né, inclusive fisicamente, e com armas, a possibilidade de invasão. O movimento Invasão Zero não cultua esse modus operandi. O movimento tem uma cartilha publicada. Eu vi a cartilha de vocês. Essa cartilha orienta... É uma cartilha de resistência, né? De resistência, mas resistência dentro da lei. A lei resiste. O que é que faria um policial no ato de uma resistência? Se ele for agredido, ele reage. E ele está autorizado para isso. Então, se você tiver sua propriedade sendo invadida, o proprietário pode reagir da mesma forma que está sendo invadido. Então, isso está na lei. E como está na lei, na hora do esbulho possessório, olha a desproporcionalidade. O cara chega com 50, 200 pessoas e ele está sozinho. Há uma diferença entre esbulho e reintegração, né? Esbulho ali na hora, né? No momento da invasão. Não é isso? No momento da invasão é que o movimento atua. Isso. Depois daí, não. Aí já é reintegração. Aí é com o Estado. É muito complicado. É com o Estado aí agora. É muito difícil. Não ocorre sempre. E o senhor está dizendo que os juízes dão, né, a reintegração e que, por alguma razão até social, medo de ferir famílias, geralmente, não é só na Bahia. Não. Geralmente os governadores temem em mandar a polícia e desmontar um assentamento. Existem decisões, ou decisão, não sei se é do ministro Barroso, tempos recentes, de que no ato da reintegração dada por um juiz hoje, é preciso que ele consulte um conselho onde envolve diversas pessoas, membros, para avaliar se aquele invasor naquela propriedade tem famílias, tem crianças e o ente federado, ou seja, o município responsável, vai ter que alojar todo mundo, se ali tiver 200 famílias, alojar, não separar a família, ficar na mesma casa, abrigar todo mundo para que se faça a reintegração. Você acha? Impossível. É possível. Veja bem, o movimento que o senhor coordena, né, e surpreendentemente está pegando o Brasil inteiro, já existem 14 representações estaduais, né? Ele está pegando a fama de cultuar, de cultivar milícias, de grupos armados. Isso é verdade? Eu não tenho assim, nenhum medo dessa narrativa, porque essa narrativa ela é criada exatamente pelos invasores, por quem lidera essas invasões. Então, quando você vê nos meios de comunicação liderados por esse grupo, que geralmente é grupo de esquerda, e isso quer dizer o seguinte, que o contrário é a verdade. Então, nós temos que lutar contra isso, nós temos que combater essa narrativa com fatos reais, vindo a emissoras, a programas, falar a verdade, expor a verdade, que a sociedade aos poucos... Por enquanto, só um lado falava. É difícil você, um movimento de 1 ano e 2 meses, o nosso, brigar contra um movimento de 40 anos, alimentado pelo próprio governo, por uma mídia que às vezes é simpática ao movimento, alimentada por ONGs e por comissões, ministérios, direitos humanos, que nunca procura o outro lado. Nós somos acéfalos nesse sentido. Então, a nós nos resta o quê? A união organizada. Nós estamos chegando a Brasília e vamos apresentar um projeto, a Frente Parlamentar Invasão Zero, criada em função desse movimento. É do deputado Zucco, né? O presidente Zucco, ele vai receber um projeto de ações para direcionar, para ajudar a Frente Parlamentar a trabalhar durante o ano de 2024, somado, é claro, às ações que ele já deve ter lá em mente, mas nós vamos bater muito nessa questão da segurança, principalmente na região cacaueira hoje. Lá no sul da Bahia, já existe invasão? É onde mais tem. E onde mais tem invasão. Esse movimento que nasce no Paraná,
na verdade, ele se consolida na Bahia. Deputados que nascem dentro do movimento. E ele se consolida na região de Prado, ali, de Porto Seguro, Itamaraju. Ali é onde está o ovo da serpente, vamos dizer assim. Onde está sendo gestado o ovo da serpente. Então, ali já tem diversas invasões, ali eles têm movimentos criminosos, invadem com armas, e mata, e faz o que querem fazer sem nenhuma interferência do Estado. Se esse movimento não surge, para pautar um freio, como é agora, o Abril Amarelo. Nós criamos no ano passado o Abril Amarelo e agora intensificamos a campanha do Abril Amarelo, com 4 ações. Eu vi até o Mota falando dessas 4 ações no programa, eu acho que ele já viu isso. Então, uma delas, a primeira é qualquer movimento de invasão, imediatamente comunique à Polícia Militar e à Polícia Civil, registre a ocorrência. Em segundo, comunique ao núcleo Invasão Zero que você pertence. Para quê? Para que todos passem a saber que ali na sua região vai ter uma invasão. 3, chame os vizinhos, porque, como eu lhe dizia antes, é desproporcional. O que é que diz o esbulho possessório? O invadido tem que reagir na mesma proporção, não é? Então, se você vem com um facão, ele pode reagir com o facão. Se você vem com um porrete, o outro reage com o porrete. Então, ele tem que ser na mesma proporcionalidade. Agora, quando você chega... Meio irônico isso. Não é meio irônico? Quando você vem com 200 homens, como é que o casal e 2 trabalhadores vão reagir? Então, a lei permite que você peça ajuda. A lei permite. É essa ajuda que ele tem que registrar e documentar. É nessa ajuda que aparece o Invasão Zero. É interessante que, recentemente, na CPI do MST, os integrantes da comissão visitaram um assentamento, uma invasão. E aí eles entraram na invasão. Estão sendo processados por invasão de domicílio. E aí, veja a ironia, os invasores processando deputados de invasores, quer dizer, multiplicar a ideia de que realmente eles sabem que é um crime invadir terras alheias. Esse MST acabou incentivando e servindo de, vamos dizer, de modelo para outros movimentos. E agora vem também na área urbana, né? É um movimento sem teto e outros movimentos. É problemático, porque aí pode criar toda uma cultura, né, de contra a lei no Brasil. Essa cultura, você puxa um assunto interessante. O movimento Invasão Zero, ele criou uma cultura. É isso que é o sucesso do movimento. Você hoje vê no país quase todo o pessoal dizendo que não aceita a invasão. Por quê? Foi o movimento que criou Invasão Zero. Então, é uma cultura hoje que está imposta ou está inserida nos sindicatos rurais, está inserida nas associações, porque não é só movimento Invasão Zero. Existem outros movimentos contra as invasões. E isso está crescendo no país e é isso que está nos deixando satisfeitos com todo o trabalho que a gente está empenhando, se dedicando, o tempo, o investimento nesse movimento. O que a gente precisa agora, e vamos buscar isso dentro desse projeto que está sendo entregue ao ZUCO, não é só essa união organizada do produtor. Aí é que você precisa entender. Nós estamos buscando agora uma nova ação para unir os grandes segmentos, porque eles acham que não vão ser atingidos. Imagine um mega produtor de soja, de milho, o Invasão Zero vai atingir? Precisa atingir. Então, a nossa proposta ao Congresso, através da frente, é que a gente faça várias audiências agora dentro do Congresso, nas comissões, convidando as grandes associações das grandes commodities para nos ouvir, para entender o que está se passando no agronegócio do país. O agronegócio, ele ainda não percebeu. Ele tem um poder nas mãos e não usa. Se você conseguir, e é o nosso objetivo, unir esse agro, que é completamente disperso. O Rio Grande do Sul,
não fala com o Cacau. Roraima não fala com a Bahia. Então, agora não, a gente quer aproximar, porque essa força essa união organizada é que vai botar o freio no MST. É essa força que vai unir os parlamentares de verdade e não o cara sair para discutir soja com um deputado, fazer audiência porque ele se acha amigo do deputado e resolver o quê? Nada. Esquecer todo o resto. Esquecer o resto do país. Olha, há algumas décadas atrás, o hoje governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criou um movimento parecido, muito forte, que se chamava UDR, né? E a UDR pregava exatamente isso aí. Foi acusada de formar milícias, de armar o campo. E hoje os senhores dizem aqui, falam em Brasília sobre segurança no campo. E da mesma forma, o MST fala em segurança no campo. Que tipo de segurança que o senhor quer no campo? É uma polícia rural? Alguns municípios até têm, né? Aqui no Distrito Federal tem polícia rural. Eu acho, não, já existem polícia, esse movimento, né? Polícia rural, até o produtor participa, ajuda a própria polícia, ajuda no que pode ajudar. Na Bahia tem doações de viatura, combustível, monta tudo com GPS, é tudo com drone, tudo monitorado. Tem evitado muito. Mas eu acho que não é o caminho de um país que se respeita, de um Estado que se respeita. É preciso cumprir a lei. É preciso que haja uma lei mais severa, e isso já está dentro do programa, né? A própria frente parlamentar, a própria CPI do MST, o próprio Zuco já anunciou por esse projeto de lei para colocar aqueles que invadem fora dos programas sociais, classificar como ato terrorista. Ou seja, o Estado tem mecanismo para acabar de vez a invasão num país que se diz extremamente agrícola, que precisa valorizar quem já está estabilizado. O Brasil se transformou num país urbano, mas tem uma área rural muito forte. Antes, era 80% dos brasileiros moravam em área rural. Hoje a situação se inverteu. É 20% na área rural e 80% na área urbana. Mas a extensão da área rural precisa exatamente desse tipo de apoio, desta definição, né, de como defender e morar na terra. Não são só grandes produtores, né? Hoje o Brasil tem pequenos e médios produtores importantes. A maioria. É bem a maioria mesmo. Em termos não é a maioria da produção, né? Em termos absolutos, a maioria. Na produção, não. É aquela história. Foi publicado recentemente que o arroz orgânico do MST não chega nem a 1% do arroz orgânico produzido. Então, é assim, é a falácia, é a mentira, é uma narrativa que se repete para ver se consolida. Claro que não, o próprio governo sabe disso. Luiz Aquino, eu acompanhei o processo constituinte e a situação seria muito mais grave, né? A propriedade rural seria uma espécie de concessão. E aí houve uma intervenção durante o processo constituinte e que se retirou esta condição, mas ficou uma coisa que ninguém sabe, que é a função social da terra. O que vocês entendem exatamente como eu peguei isso de de suas publicações, né, que fala do desenvolvimento social? O que seria esse desenvolvimento social e esta função social da terra? Veja o paradoxo que o próprio governo e esse próprio grupo de invasor vive um paradoxo grande. Um movimento de invasão, primeiro ele começa com uma forma bastante parecida, como se fosse um ato análogo à escravidão. Como é que você coloca na beira da estrada crianças, velhos, pessoas idosas, dias, meses para invadir uma propriedade? Cadê o Ministério Público? Cadê os direitos humanos? Então, qual é o cumprimento que existe ali na questão social? Nenhum. Segundo, qualquer assentamento que você for visitar... Mas e vocês? Assim, Eu chego lá. Sim. Então, como é que o governo... Eu estou querendo dizer o seguinte, estão trocando 6 por 2, não é nem por meia dúzia. Então, como é que você tem um proprietário com 10, 20, 30, 100 anos, vamos dizer, gerações, instalado numa propriedade, e quem vai classificar que ele não cumpre a função social da terra? Baseado em quê?
Porque eu posso produzir hoje por eu ter crédito, pelo clima me permitir produzir. Se amanhã chove demais, eu perco a plantação e não estou produzindo, eu vou ser classificado que não estou cumprindo a minha função, não estou, está improdutiva a minha terra. Então, isso é muito relativo, essa questão. O governo vai lançar agora a prateleira de terras e vem em cima dessa análise. Então, é preciso que o Congresso reaja a isso, porque um dos maiores latifundiários que eu conheço, e na Bahia é assim, eu tenho os números, posso lhe dar, é o INCRA. O INCRA tem na faixa ali de 82 milhões de hectares de terra. Para se ter uma ideia, a plantação de soja no Brasil é um pouco mais de 40 milhões de hectares, né? Então, o INCRA tem o dobro das terras que hoje são usadas para plantar soja, ou seja, se quisesse, poderia fazer a distribuição. O senhor, doutor Aquino, o senhor defende também a democracia representativa, né? Sem dúvida. E essa democracia representativa significa o quê? Investir em parlamentares que tenham as ideias próprias dos senhores? O movimento é suprapartidário, mas eu lhe disse que o produtor tem um poder nas mãos. Ele não precisa só investir em parlamentares. Ele tem o poder de trocar. A democracia é isso, é a alternância de poder. Sim, se você cria um poder que pode definir, dizer, José, você foi eleito aqui na Bahia e você não está defendendo a lei. A gente não quer que defenda porque gosta, não. A gente quer que defenda o Estado Democrático de Direito. O que é que você tem feito? Nada. Ninguém vai votar mais em você aqui. Isso pode acontecer. Então, não precisamos abraçar, porque senão você tem que abraçar quantos? Não vai escolher um. Então, o movimento é suprapartidário. O movimento suprapartidário defende a democracia representativa. Defendemos o Estado Democrático de Direito. Eu vi também que o senhor se preocupa com a organização, né, dos produtores rurais. Hoje, o setor está desorganizado? Eu vejo, por exemplo, a Abramilho faz um congresso aqui, a ProSoja, outro, né? O senhor acha que tem que unificar as metas? Eles vão entender que o Brasil não pode se dividir. O segmento precisa se empoderar. Nunca vai se empoderar se ficar dividido. Porque, vou dizer, é o maior produtor de soja. Tá bom, e como resolve o problema das invasões? Ele não vai resolver sozinho, porque não tem força para isso. Então, é preciso, e eles vão entender, os grandes segmentos, eles vão entender que precisamos estar unidos para discutir a questão do leite, para discutir uma política, não é? Do Plano Safra, participar diretamente com o governo, e para discutir o problema da segurança, da questão fundiária no campo. E na hora que nós conseguirmos unir de forma organizada esses setores do agronegócio, e quem vai fazer isso é a frente parlamentar. Pois existem campanhas, né? De um lado é o Abril Vermelho, que promete várias invasões. E, por outro lado, o movimento liderado pelo Luiz Joaquim, ele defende invasão zero, né? Então, são duas metas difíceis. Como reagir? O que fazer, então? Não temos outro caminho, a não ser buscar quem representa o Estado, quem representa a lei. Não vamos tomar com as próprias mãos a solução disso, até porque não temos poder para isso. Temos que buscar a conversa, o diálogo, junto com o governo. Então, você conversa com quem governa, independente de ideologia. É botar na mesa, é provocar esse diálogo, e quem pode fazer isso? Os representantes legais. Entendemos que é o Congresso Nacional. A Frente Parlamentar Invasão Zero, ela é mista. É formada de senadores e deputados federais. A Frente Parlamentar da Agricultura, maior ainda. Bem grande. Então, imagine você tem dois veículos enormes, e você não consegue sentar na mesa para botar... Você tem que ser sempre reativo? Não, você tem que ser proativo nesse processo. E não fazer uma lei que foi do marco temporal depois que está todo mundo invadindo tudo. Eu acho que ela veio um pouco demorada, tem que andar na frente com isso. Então, eu acho que o que já está apresentado como projeto de lei tem que ser tocado rapidamente para poder evitar as invasões e punir quem faz invasões. A CPI,
A CPI do MST, que foi recentemente instalada na Câmara, visitou vários acampamentos e fez um relatório pesado, um relatório denso, não foi aprovado, mas ali tem informações importantes, né? Muito. A CPI deixou história e alertou, fez o alerta, mesmo não produzindo o relatório final? É o que sempre acontece. Eu não me lembro, você tem memória, enciclopédia aí na cabeça. Eu me lembro que foi aprovado o relatório do Abelardo Lupion, pai do Pedro Lupion, que foi um bom relatório. Mas eu digo em termos, relatório. Eu estou falando assim, CPI de um modo geral, por exemplo, CPI da FUNAI e do INCRA contra a demarcação de terra indígena. Eu acho que não saiu do papel, mas fez. Eu participei disso lá em Buerarema, na cidade lá perto de Ilhéus. E eu, na época, liderava um movimento de pequeno produtor contra a demarcação Tupinambá. Então, isso nasce lá em Ilhéus, esse movimento. A CPI do MST, para mim, é mais uma, e que cumpre o seu papel. Porque qual foi o papel da CPI maior? E nós estivemos aqui várias vezes. Foi exatamente levar o conhecimento da sociedade, abrir as vísceras, né, desse movimento terrorista e criminoso e fazer todo mundo conhecer a verdade dos fatos. Muito bem. Luiz Joaquim está com um grande desafio, né? Levar esse movimento Invasão Zero a todo o país. Já existem 14 representações estaduais. E é isso. Nós temos que conhecer os movimentos que vivem aqui nas veias do país. Muito obrigado. Eu que agradeço. E fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.